em 5 segundos. Contemporânea. Contemporânea. Oferecimento. Peugeot do Brasil. Dirija esse prazer. Acaquia Cosméticos. A vida é bonita. Vinícola Salton. Abra e deixe a vida acontecer. E Supermercados Imperatriz. Até o preço é muito melhor. Olá, estou aqui para mais um Contemporânea. E no programa de hoje nós vamos conhecer a vida e o trabalho de outra mulher de sucesso. Ela está à frente de uma empresa que tem quase 100 anos de existência. Eu estou falando de Silvia Wepke da Silva. Fique comigo porque o Contemporânea está só começando. Silvia Wepke da Silva, filha do ex-governador Aderbal Ramos da Silva, mãe de 2 filhos e empresária, à frente da fábrica de bordados Wepke, que tem 95 anos de existência, fundada pelo seu bisavô, Carl Wepke. Seu dia começa bem cedo e agora nós vamos conhecer um pouco da vida e do sucesso de Silvia Wepke da Silva. Silvia, me conta um pouquinho como é que começa essa sua rotina, como é que começa o seu dia? Bom, meu dia começa realmente cedo. E eu faço academia, faço ginástica, isso já é um hábito desde a minha juventude. E depois venho à fábrica diariamente. E eventualmente eu vou à Rádio Guarujá, ou então passo no Instituto Carl Wepke, que também eu e minha irmã trabalhamos lá no instituto. Mais tarde a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Que legal. E logo depois você vem para a fábrica, então? Eu venho para a fábrica, passo o dia aqui, ou saio para outras empresas, etc e tal, mas fico aqui sempre mais atenta porque é o que mais exige de mim, a maior atenção é aqui para a fábrica de bordados. Entendi. E na verdade, sobre a sua família, assim, desde muito cedo você viveu essa realidade da empresa por conta do seu bisavô e da política por conta do seu pai. Isso, a sua infância, tendo essas referências, como é que foi a sua infância? Pois olha, a minha infância foi assim, bem feliz, bem alegre, Naquela época a gente tinha jardim nas casas, então a gente brincava muito, sempre com os amigos, o pessoal da rua, vizinho, todos se conheciam. Então foi uma infância assim, muito boa e muito feliz. Diferente de hoje em dia, né? Exatamente. Que não tem essa liberdade hoje, né? E minha mãe sempre estava assim, muito atenta a gente. Papai era mais ausente por ser empresário e político, mas quando ele estava conosco, ele estava por inteiro. Então, nós não nos ressentíamos, porque ele nos dava muito quando estava conosco. E a mamãe fazia sempre aquele trabalho de estar atenta, aconselhando e olhando e verificando, sempre disponível para a gente. Uhum. Você acabou de falar da sua mãe. Você acha que você tem mais características do seu pai, como político, como líder, ou da sua mãe, hoje, que você trouxe para a sua vida? Eu acho que eu tenho um pouquinho dos dois.
Acho que da minha mãe talvez eu tenha um pouquinho o lado germânico, né? Assim, aquela pontualidade, aquelas coisas, umas manias, Você é algumas coisas assim. metódica? Assim, só um pouquinho metódica. E de meu pai, talvez, assim, um temperamento um pouco alegre, um pouco irreverente, etc. Mas, enfim, eu acho que eu tenho uma mistura de um pouquinho de um pouquinho de outro. Você também não se envolve diretamente com a política, né? Como seu pai, Aderbal Ramos da Silva, ele foi deputado e governador, você nunca pensou em se candidatar? Nunca surgiu em você essa vontade de ir pro lado da política? Não, eu gosto muito de política. A gente foi criada na política, foi criada desde pequena, né, nisso. E eu gosto de política. Eu leio muito sobre política, eu gosto. Mas não para estar dentro dela, para participar como candidato a qualquer coisa. Nunca me passou pela cabeça e não desejo. Mas eu gosto muito de política. Vocês têm 2 filhos, né? Acho que é o Fábio e a Luciana, né? Exatamente. Como é que é essa sua relação com eles hoje? Que os dois eu acho que trabalham Trabalho. na empresa, né? Como é que é essa Fábio. relação? Vocês conseguem separar isso? Chega em casa e fica só falando de trabalho ou não? Cada um mora, né, na sua casa e tal. Nós nos encontramos também fora do trabalho, que é muito prazeroso. Mas o Fábio toca a Rádio Guarujá junto comigo e Luciana faz a parte aqui na Fábrica de Rendas e Bordados. Ela faz a parte toda de criação, desenvolvimento, se envolve muito nessa parte de marketing de cliente e além da confecção que ela tem, que é criação dela mesma. Ela tem uma confecção pequena que ela está retomando, que é a Exagerata. Então ela divide o tempo dela também com essa confecção. E assim, voltando a falar do negócio da UEP, qual é o negócio hoje da UEP Bordados? A fábrica de rendas, ela trabalhava muito com tiras bordadas, atendendo o mercado interno e externo, lá há muitos e muitos anos atrás. E hoje ela não atende mais, não exporta mais, atende simplesmente o mercado nacional. E nós começamos já, quando eu assumi a fábrica, a gente já começou um pouco antes até, que eu já trabalhava nessa área de desenvolvimento e de compra de matéria-prima. Então a gente já começou a direcionar um pouco para uns tecidos, alguma coisa diferenciada, a gente fazia para um cliente, para outro cliente. E até que então a gente deslanchou isso aí quando eu assumi, e quando a minha filha veio trabalhar aqui, a gente deu muita ênfase no desenvolvimento do produto e na inovação. Então hoje a gente trabalha praticamente 80% com clientes diferenciados, com tecidos diferenciados. A gente faz o que o cliente quer, a gente da maneira que ele quer, a gente fornece, enfim, temos grandes marcas, clientes, né? Grandes marcas. O Contemporânea de hoje está conversando com Silvia Webb. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos falando um pouco mais da presidente da Fábrica de Bordados Webb. Até já!